Lagoa Açores está a desenvolver um projeto que se chama Reinventar a Tradição do Artesanato à Contemporaneidade. E, nesse âmbito, fez este convite à artista plástica Catarina Castelo Branco, porque grande parte da obra dela tem incidido precisamente sobre questões que nós pretendemos tratar neste projeto. A Lagoa tem uma tradição de trabalhar estas questões artesanais, nomeadamente na cerâmica e nas fibras vegetais, e este aspecto enquadra-se muito bem com aquilo que a Catarina Castelo Branco tem feito na sua obra, onde é muito claramente evidente a influência, nomeadamente dos tapetes que eram produzidos com fibras vegetais nas sociedades rurais da nossa ilha. Neste projeto nós trabalhamos os 4 pilares das sociedades sustentáveis: cultura, economia, sustentabilidade social e as questões ambientais. Está provado que a relação entre cultura e economia produz produtos de valor acrescentado. E o que nós pretendemos com estes projetos é empoderar os nossos artesãos. Nós temos clara convicção de que numa sociedade globalizada como é aquela em que nós vivemos, em que os sistemas industriais estão muito padronizados, a produção artesanal está de alguma forma ameaçada, sente-se ameaçada. E um dos objetivos deste projeto é precisamente sublimar essa ameaça, permitir empoderar os artesãos de forma a que eles possam utilizar os seus conhecimentos ancestrais, explorando novas linhas de design, de forma a que se sintam mais capazes, mais felizes, mais integrados e possam contribuir para uma sociedade mais justa, mais interligada com as suas raízes e com a sua identidade. Na primeira fase deste projeto nós tratamos a cerâmica, as tradições cerâmicas do concelho. Fizemos um protocolo com a cerâmica Vieira e com o artista plástico Luís Filipe Franco e desenvolvemos novas linhas de louça da cerâmica que neste momento já estão disponíveis para venda na nossa loja e na fábrica de cerâmica Vieira. Nesta segunda fase estamos a trabalhar com o designer Jorge Soares, em parceria com outros jovens designers, vai desenvolver junto dos nossos artesãos estas técnicas das fibras vegetais. Nesse sentido, esta exposição cumpre 2 desígnios. Por um lado, prova que esta relação entre economia e cultura, entre artesanato e design, produz valor acrescentado e, paralelamente, permite-nos desenvolver com os nossos serviços educativos uma série de atividades entre a exposição e o projeto que nós estamos a implementar. Temos aqui connosco a Fátima Mota, neste que é o Dia Mundial da Arte e também numa atividade que se insere nas comemorações dos 499 anos da elevação da Lagoa à Vila e a 7 Concelho e o 9º aniversário da elevação à cidade. Esta atividade insere-se também no serviço educativo da exposição da Catarina Branco, partindo da premissa que um trabalho com a comunidade tem que ser feito de uma forma transversal para várias idades, recorrendo a diversas estratégias e numa ótica de aprendizagem ao longo da vida, algo que Jacques Delors já defendia. A Fátima Mota dispensa apresentações, de qualquer modo vou dizer aqui algumas linhas. Nasceu no Concelho da Lagoa, em 1952, é licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, exerceu docência nas cadeiras de português, inglês e alemão no ensino secundário, quer na região da Grande Lisboa, quer na região autónoma dos Açores. Entre 1982 e 1984, assumiu o lugar de professora na área consular de Stuttgart, na Alemanha. Em Ponta Delgada, no ano 2000, funda com o marido António Macedo a Galeria de Arte Fonseca Macedo, que dirige desde a sua criação. Neste momento, desenvolve trabalho com artistas representados pela Galeria e projetos com artistas convidados em colaboração com outras instituições. Paralelamente às exposições, tem publicado catálogos
e livros de arte. Colabora em suplementos culturais, de jornais e revistas, participa em feiras internacionais de arte contemporânea desde 2002, nomeadamente em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Em 2012, integra a Associação de Séniores de São Miguel, ficando responsável pela Comissão Especializada da Cultura. Fátima, muito obrigada. Eu é que agradeço uma apresentação desta. Vamos então à primeira questão. A Fátima é conhecedora e tem acompanhado muito a carreira da Catarina Branco. Pode-nos falar um bocadinho do percurso da artista? E é com muito gosto que o faço, para já, por ser o Dia da Arte. Eu acho que foi muito bem escolhido. E falar da Catarina é de facto um prazer para mim. Eu tenho de facto acompanhado o trabalho que ela vem desenvolvendo e posso dizer que no ano 2006 foi o primeiro ano em que a Catarina apresentou um trabalho na nossa galeria. Esta primeira exposição foi uma exposição de grupo, como eu muitas vezes gosto de fazer sempre que tenho um grupo de novos artistas a entrarem na galeria, porque se torna mais fácil para cada um dos próprios artistas, em termos da responsabilidade de preencher uma galeria de arte com novos trabalhos. Esta exposição do ano de 2006, como eu disse, foi com 3 outras artistas, a Renata Correia Botelho, uma poetisa, Sofia Medeiros, também uma artista visual da área da escultura. Já nessa altura, eu gostaria também de destacar, porque depois se prende com esta exposição que aqui temos, a Catarina mostrou não só a pintura sobre tela, mas também muitos trabalhos sobre papel. E dentre eles eu vou destacar uma composição fabulosa, super delicada, que ela apresentou. Eram 12 peças de acrílico, 12 caixas de acrílico transparentes, e em cada uma das caixas havia objetos de papel que eram feitos a partir de fotografias da própria artista. E chamava-se Pieces of Me. Como há bocadinho falávamos, todos os títulos que a Catarina atribui às suas obras e mesmo às suas exposições são sempre muito significativos. E este, de facto, demonstrava e tinha uma leitura bastante intimista e ao mesmo tempo lúdica, que também é um aspecto interessante na obra dela, em algumas obras dela. Em 2010 é de facto a primeira exposição individual da artista na nossa galeria e ela apresenta-se com uma série de trabalhos, todos eles realizados sobre papel colorido e recortado à mão, e tinha como título Finais da Luz. Ora, nós sabemos que a Catarina dá uma grande importância ao local, ao seu território, e Finais da Luz é aquele território que ela conhece bem através da vivência com os seus avós, com a família, e é nesse território que ela também vai fazer a sua aprendizagem no domínio do papel. E aprende com quem? Aprende com a sua avó. E porquê? Porque naquela altura a avó era a responsável pela decoração dos andores das festas religiosas. E então o trabalho da Catarina sugere muitas vezes esta dualidade entre a casa, a família, a cultura do lugar em que se está e a religião. E, nesse caso, as obras que ela apresenta na galeria tiveram um impacto enorme sobre o público em geral e também as pessoas mais relacionadas com a arte, desde historiadores da arte até curadores. E logo depois dessa exposição, ela recebe um convite do diretor do Museu de Carlos Machado para desenvolver um novo trabalho e que seria mais tarde apresentado nos espaços do museu. De facto, assim aconteceu. Em 2012, a mostra primordial, digamos assim,
para mim até hoje talvez aquela que teve mais corpo e um significado mais profundo, e que se chamou Fez-se Luz. Se nós olharmos novamente ao título, cá está aquela relação com a própria Igreja, com a própria Bíblia, não é? Fez-se luz, a luz do caos, a luz que organiza o caos. E a Catarina apresentou, de uma maneira fulgurante, digo eu, parte do trabalho na Igreja do Colégio, Igreja de Todos os Santos, e a outra parte da Igreja de Todos os Santos eram mais os trabalhos de maiores dimensões e mais associados à história de Portugal, porque nesse trabalho nós tínhamos referências à história, à descoberta da Ilha de São Miguel, havia um trabalho específico que se chamava Povoação, a chegada e a organização da primeira sociedade dos portugueses na Ilha de São Miguel e portanto, na Igreja do Colégio, como eu ia dizendo, ficaram estas peças que são de facto de maior dimensão também, todas elas com forma de cruz, cruciforme, e no final, e foi uma decisão da Catarina na montagem destas peças, porque elas estavam montadas nos altares da igreja, portanto eram 5 peças, eram 2 peças grandes de cada lado da igreja e uma peça ao fundo no meio do altar-mor. E essa peça que ficava no meio do altar-mor era a peça que se chamava, ou que ainda se chama, claro, porque ela está no acervo do Museu Carlos Machado, Arcanjo. Portanto, Arcanjo associado ao Arcanjo São Miguel, claro. Eu ia também dizer que não estava previsto na mostra que nós tínhamos organizado para a igreja do colégio, mas a artista percebeu e a igreja é bastante grande e tem só uma nave, e a nave faz com que as obras nos altares laterais ficassem bastante distantes umas das outras. A Catarina teve uma ideia brilhante e essa ideia foi, com a ajuda de confeti, que ela já estava a usar, ou já estava a prever usar mais tarde para a nova peça que ela no ano seguinte apresenta, que é a caligrafia, ela vai fazer um tapete. Ela vai fazer um tapete em forma de cruz que vai novamente acentuar as formas que ela vem desenvolvendo nas várias peças, nas 5 peças, e é essa cruz, é esse tapete que vai agregar todas as peças entre si. E nós, ao chegarmos lá, não temos as peças separadas umas das outras, mas temos as peças reunidas umas às outras e pelo quê? Por uma nova peça que era efêmera, é verdade, mas que é também concebida, ou foi concebida pela artista e desenvolvida como uma necessidade que ela ali encontrou para congregar todas aquelas peças e lhes dar uma certa força e uma certa unidade. No núcleo de Santa Bárbara, nós tivemos também um grupo de obras, uma delas bastante grande, de grandes dimensões, e as outras já de média dimensão, e todas elas falavam da ilha, mas no seu aspecto da paisagem. E também da exuberância das matas e dos jardins. Era essencialmente este o tema que nós tínhamos aí no núcleo de Santa Bárbara. O que é que acontece depois desta grande exposição? Claro que as pessoas perceberam logo a dimensão da artista que tínhamos entre mãos e, paralelamente à apresentação da exposição, tivemos também este catálogo que trago aqui hoje e que apresenta, o catálogo é fabuloso, apresenta todas as obras, reproduz todas as obras que estiveram à exposição e, além do mais, inclui um texto fabuloso da curadora, da Carla Utra Mendes,
e também uma conversa entre as duas, isto é, quando nós temos algumas dúvidas sobre como entender alguma peça da Catarina, basta virmos aqui, porque ela apresenta aqui as suas ideias primordiais acerca do seu trabalho como artista e que não pode nunca ser dissociado ou afastado ou cortado da sua maneira de ser como pessoa. E então, este catálogo e também a presença que a Galeria Fonseca Macedo teve em várias feiras de arte contemporânea, nas quais participou e mostrou parte dessas obras da exposição da Catarina, fez com que muitas instituições se apercebessem da sua existência e fizessem convites à Catarina. E isto aconteceu durante 2012 até 2013, e em 2013 e 2014 a Catarina esteve de facto a trabalhar a todo o vapor, porque teve dois grandes convites de duas instituições de referência. A primeira, a Fundação Carlos Gulbenkian, que, através do curador António Pinto Ribeiro, a convida para ela apresentar um projeto específico para o Jardim da Gulbenkian. Já o Jardim da Gulbenkian é assim uma coisa extraordinária. E uma obra de arte. Com as obras da Catarina, foi um verão fabuloso para o Jardim, não há dúvida nenhuma. E estas peças o que eram? Estas peças, que ela chamou alminhas, eram peças enormes, com 2 metros de altura. E então as peças eram colocadas no jardim com umas caixas de acrílico para as proteger da chuva, e porque elas iam ficar ao ar livre e eram produzidas em papel também, e elas faziam referência às imagens que normalmente os peregrinos encontram nas suas peregrinações, a Santiago de Compostela ou a Fátima, a qualquer lugar religioso e de oração, que encontram no caminho e que permite uma paragem para descansar o corpo, é verdade, e também para a alma uma reflexão e o ficar sozinho em comunhão com o Espírito. A outra peça que foi inaugurada, penso que na mesma semana das alminhas na Fundação Gulbenkian, foi a peça Caligrafia. Cá está mais uma vez um grande tapete que foi apresentado no Palácio Marquês de Pombal, onde funcionava a Associação Carpe Diem Arte e Pesquisa. E o seu curador, o Lourenço Igreja, convidou-a para ela fazer o que entendesse naquela sala. Portanto, havia vários artistas a apresentar trabalhos específicos de consequências de residências artísticas, e a ela foi atribuída a sala branca, a sala de baile, que era uma sala de dimensões generosas e na qual ela montou o seu tapete, a que designou, que deu o título de Caligrafia. Já não neste ano, mas no ano seguinte, 2014, e também sobre tapetes de flores e relacionados com a religião e com as procissões, ela teve um convite do Instituto Cultural Português da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e no ano seguinte foi, e também eu acompanhei-a nessa viagem, e apresentou lá um grande tapete de flores, com todas as conotações do trabalho e das festividades religiosas e profanas, e esta mescla sempre que tem a nossa cultura aqui nos Açores. Muito obrigada, Fátima. A Fátima já apontou mais ou menos nesta direção. De qualquer forma, pode explorar um bocadinho mais esse lado biográfico que tem a Catarina na sua obra, desde a referência à arte de recortar, do recorte de papel, que ela assistia
da avó e da Exato. mãe, mas também da própria comunidade dos Fenais da Luz, e também uma prática muito associada ao universo feminino. Exatamente. Portanto, como eu disse há pouco, essa vivência da sua infância com a avó numa localidade rural, na qual as festividades religiosas têm uma importância muito, muito grande, foi para ela extremamente rico, e ainda hoje ela parte sempre desta realidade. Portanto, não escamoteia o território de onde vem, antes pelo contrário, parte dele, parte com ele e consegue fazer coisas fantásticas numa linguagem que é a nossa linguagem contemporânea. Aí é que se vê como ela passa daquilo que poderia ser um resultado de cópia de vários objetos, artefactos que são mais comuns dentro do artesanato, e parte para a arte contemporânea, porque ela vai trazer todo este conteúdo, mas a forma que ela usa é a forma contemporânea. E, portanto, não há nada que seja cópia exata daquilo que ela viu a avó fazer, mas tudo aquilo que ela faz com a linguagem contemporânea vem daí. Isso é muito importante. E faz dela a singularidade da artista que ela é. Porquê? Porque não conheço mais ninguém que tenha este tipo de trabalho que ela tem. E é uma das coisas que qualquer pessoa procura na arte, é a sua autenticidade, o ser diferente, o ser genuína, e ela tem todas estas qualidades e não as escamoteia, não as esconde, antes pelo contrário. Qualquer texto que ela tenha elaborado sobre todos estes diversos projetos que eu referi, porque ela faz sempre um texto, porque ela vai fazer investigação a vários níveis, e, portanto, esses textos trazem o seu pensamento sobre as coisas, e nesses textos nós vamos encontrar aquilo que eu aqui estou a dizer. Eu não estou a inventar de facto nada, penso eu, porque ela já publicou, já falou sobre isso. Em relação também à parte feminina, eu gostaria também de dizer que também neste catálogo se fala disso, não é? É que a representação da mulher, a matriarca, tem essa visão matriarcal da mulher. A mulher é, na família, um elemento de carinho, é um elemento de transmissão de culturas, de transmissão de saberes, e não temos, nem nas reflexões da Catarina, nem nas suas obras, violência, pressão, algo que não seja de facto harmonia, e isso é o que prevalece, e sobre isso ela própria fala na conversa que desenvolve com a Carla Ultramendes. Portanto, o ambiente familiar é um ambiente de harmonia, é um ambiente rico, porque é aí que as mulheres fazem a passagem de testemunho de geração em geração, e por isso é que a cultura ancestral não se perde. Isso está nas mãos das mulheres. Fátima, uma última questão. A maioria dessas peças já tiveram expostas noutras exposições, mas nunca casadas desta forma. Sim, sim. Como conhecedora da obra da Catarina novamente, e como visitante também, o que é que nos pode dizer dessa exposição? Bom, quando eu cheguei aqui fiquei tão feliz, mesmo agradada, porque reencontrei obras que nós na galeria, acabando uma exposição, elas são arrumadas, claro que de tempos a tempos regressam, como foi aqui este caso, mas não as vejo montadas, vejo-as na galeria antes de virem para qualquer outra exposição. No caso presente, quando eu cheguei aqui, senti, uau, eu já conheço tudo isto, e de facto o corpo de obra maior, que é este corpo que temos aqui atrás de mim, que são as obras Escape,
estiveram na Galeria em 2017 e na Galeria nós tivemos um grupo muito maior, tivemos uma série de 21 obras. E, portanto, quando nós temos uma galeria só com um grupo de obras, a ideia que nós temos é mais o conceito que levou a artista a desenvolver aquela série. E muitas vezes a ideia que nós temos é aquela primeira ideia que nós, ao vermos a parede do fundo, essa parede nos transmite. No caso presente, eu gostei profundamente, e devo dizer, de ver como o fio condutor de toda esta exposição era ela, é a Catarina, é a autoria, porque só não conhecia rigorosamente expostas as 3 obras que ela tem ao fundo e que são as paisagens douradas. Já as tinha visto no ateliê da Catarina, mas ver no ateliê não é ver a obra só existe quando está numa exposição e está montada. E foi isso que aconteceu quando eu aqui cheguei. E depois gostei muito de ver também as tramas de luz. Estas tramas de luz fazem-me sempre lembrar a exposição que ela fez no Brasil com uma composição destes trabalhos na parede que resultou de uma forma extraordinária e que nós todos também associamos à forma dos nossos artesãos trabalharem as fibras, o sisal e os vimes, que através do entrelaçado lhes dá aos objetos que produzem a configuração e também a resistência para poderem ser utilizados nas funções domésticas ou de decoração. No caso presente, é de facto fabuloso verificar que isto aconteceu em 2014, quando eu os vi no Brasil. Nós estamos em 2021 e as peças não perderam frescura nenhuma. Elas estão fantásticas e tanto na sua estrutura como nas cores, e de facto foi um grande prazer tê-las visto novamente. Em relação às 3 últimas, em termos cronológicos, estou a falar agora, as 3 aguarelas. Elas foram apresentadas na Galeria em 2019, quando nós fomos para o espaço novo da Galeria, e são 3 lindas aguarelas em que nós vemos a artista a seguir o cânon das aguarelas, o que diz a história da arte. Sobre um papel branco, o que é que faz um aguarelista? Desenvolve um tema através do seu desenho e depois utiliza a cor para cobrir as superfícies. É o que nós temos, de facto, naquelas 3 peças que são fabulosas e que retomam aquela ideia da exuberância. E a exuberância está sempre ligada às Ilhas dos Açores e, no caso presente, à Ilha de São Miguel. E ele relembra aquilo que disse há pouco sobre as peças que foram expostas no núcleo de Santa Bárbara e que representavam a densidade dos verdes das nossas matas e dos nossos jardins. Aqui temos os canteiros de flores e aqui de facto temos, ela designa como botânica azórica estas obras de aguarela e de facto são o último trabalho que eu conheço dela, o último trabalho a ser exposto na Galeria Fonseca Macedo e aquele que aqui também está tão bem representado. Muito obrigada, Fátima. De nada, obrigada. Foi uma excelente conversa. Ficamos também com um excelente registro. Eu espero que sim. Eu estou sempre disponível. Eu nasci nesta freguesia e quando eu retorno a ela é sempre com imenso gosto. E se eu puder, de alguma maneira, trazer alguma informação que ajude à formação de públicos, eu fico muito feliz, muito grata por esta oportunidade. Muito obrigada, Fátima. Obrigada eu.